Oi galera, olha só, eu, Kleber Caverna e o pré-vestibular Exatas, conhecimento é tudo. Bom, hoje a nossa aula, essas dicasinhas aqui que eu trouxe para vocês para a prova do Enem é sobre agropecuária e aí aparece muito na prova. Vem comigo, vamos lá? Olha só, curte aqui, agropecuária no Brasil. Galera, esse tema é um tema nevrálgico, é um tema interessante. Vamos lembrar o seguinte, o nosso país, como que ele é a evolução da ocupação? Então, a ocupação do campo no Brasil, num processo histórico, né? Um processo histórico. Quando a gente olha a ocupação no campo do Brasil, nós vamos voltar ao quê? Nós vamos voltar a 1500. Então você pega aqui, ó, numa linha de tempo, 1500, a descoberta do Brasil, Depois, lá para vamos colocar aqui, ó, 1530, 1534, a questão das capitanias, né? As capitanias hereditárias, a chegada do negro como escravo, a questão envolvendo, por exemplo, aqui, o plantio da cana de açúcar, mas tudo era, o terreno era na parte das doações. Quando é que a gente vai ter alguma mudançazinha nesse contexto? 1850, com a lei de terras, que permitia que as pessoas pudessem comprar alguma coisa, né? Mas na verdade só comprar quem tinha grana. E aí acrescenta também aqui a lei Eusébio de Queiroz, que punha fim ao tráfico negreiro, não acabava com a escravidão, mas de certa forma atraiu muitos imigrantes para o Brasil, o que iria mais tarde ajudar na ocupação do sul do país. Muito bem, já com o século XX chegando, aí o tempo passa, a gente só vai ter uma mudançazinha no período da ditadura militar. 1964, com o Estatuto da Terra. Aí é o mais próximo que nós tivemos em termos de reforma agrária, alguma discussão foi aí. E por fim, 1988, quando vai passar a valer realmente o Plano Nacional de Reforma Agrária, que aliás ele já tinha sido discutido anteriormente, mas é basicamente o que vale até hoje. E hoje nós temos aí todo um processo, uma discussão no Congresso, tal, ocupação da terra, Código Florestal. Então ainda vamos dizer assim, estamos na aperfeiçoação. Aperfeiçoação foi ótimo. Aperfeiçoamento. Eita, burraldo. Mas vamos dar parte, vamos continuar. Pois é, muito bem. Aqui, quais são os temas importantes que a gente pode discutir em agropecuária? Bom, quais são os temas importantes e seus desafios para a agropecuária no Brasil? Eu acho que esse aqui é o ponto. Bom, eu daria atenção aqui para as questões ambientais, né, que estão ligadas aqui ao campo no Brasil, por exemplo, desmatamento, esse é um tema. Para botar boi, para colocar soja, tem desmatamento. Então esse é um ponto. A questão das queimadas para limpar o terreno, queimadas, né? A questão da deixa eu melhorar isso aqui, da poluição do solo, dos aquíferos, né? Utilizando a água, vamos melhorar aqui, aquíferos, isso, dos aquíferos, né? Do lençol freático e tal, poluição das águas dos rios, com pesticidas, essa coisa toda. Então as questões ambientais, eu posso colocar aqui, ó, perda de biodiversidade, isso é um problema. Também diversidade, são coisas que a gente tem que ficar atento no campo, questões ambientais. Por outro lado, também tem as questões sociais. Aí eu chamo a atenção para a uma estrutura fundiária, né? A estrutura fundiária brasileira, que infelizmente ela tem grandes disparidades, né? Disparidades. Você tem aqui, ó,
uma forte concentração de terras nas mãos de poucos. E claro que dentro dessa situação isso gera o quê? Conflitos. Você tem conflitos no campo. Esses conflitos, eles vão envolver quem? Esses conflitos, a gente pode chamar a atenção, por exemplo, grupos como MST, MLST, CONTAG, Índios. São alguns exemplos de grupos que lutam por suas terras, por reforma agrária. Por outro lado, você tem, né, obviamente, você tem aqui os fazendeiros, deixa eu melhorar isso aqui. Você vai, isso, agora vai dar certo. Então você tem aqui, por exemplo, os fazendeiros. Você tem aqui, por exemplo, o pessoal, a gente pode colocar aqui também latifundiários, né? Não é porque é fazendeiro que é latifundiário, não. Às vezes ele é um empresário e tal. Mas também tem os latifundiários, que são aqueles que só têm a terra para especular. Latifundiários. Nós temos aqui, por exemplo, a bancada, né? O pessoal que defende o campo, a bancada ruralista. A UDR, que também defende as questões do campo. Ou seja, é um conflito eterno, né? Enquanto tivermos esses problemas no campo. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui também é a questão do agronegócio versus a produção familiar. Aqui, ó, pra você ter uma ideia, o agronegócio, ele recebe mais verbas, mas ele é responsável aproximadamente 30% da comida que chega em nossa casa. Ao passo que a produção familiar, ela é responsável por aproximadamente 70% da comida que chega em nossa casa. Só que é o seguinte, esse agronegócio, ele recebe mais investimentos, tá? Em compensação, a produção familiar, ele tem recebe menos, ele vai receber menos investimentos do governo, porque o foco é o quê? É o agronegócio. Outra coisa que o agronegócio tem, o agronegócio, ele tem menor ocupação de mão de obra. Por quê? Porque tem mais tecnologia. Então, mão de obra aqui é menor. Em compensação, esse aqui é familiar, então você tem o quê? Uma maior ocupação de mão de obra familiar, né? Pessoas que trabalham ali nesse contexto. Outra coisa do agronegócio, normalmente ele é mais voltado à monocultura, ao passo que a produção familiar, obviamente, ela é policultora. Então, ela é tratada com a policultura. Então, esses são alguns pontos que dão destaque à questão do agronegócio. Outra coisa, o agronegócio também ele envolve mais dinheiro e mais tecnologia. Gia. E no caso aqui, ele tem menos investimentos, né? E automaticamente também menos tecnologia envolvida. Por fim, eu posso também dar destaque aqui, ó, então a ocupação vai ocupar menores espaços. Na hora que você olha o espaço, quando você olha os espaços ocupados pela produção familiar, você vai perceber que realmente são menores. Em compensação aqui, esse que vai ocupar, ele vai ocupar grandes áreas, grandes terras, grandes áreas. Então, assim, essa é a lógica também que deve estar atento no que diz respeito à agropecuária em nosso país, ok? Bom, muito bem. Então, depois dessa nossa aula sobre agropecuária, eu encerro aqui com vocês, tá? Essa sequência de dicas pegando a parte Brasil e espero que você tenha gostado dessa nossa participação. Pré-vestibular exatas, conhecimento é tudo!
Tchau!